Hoje nós vamos aprender a fazer uma faixa para cabelo, uma headband, como chamam em inglês. Ela tem esse ponto rendado no centro e um acabamento todo em I-cord, e a gente também vai ver aumentos e diminuições dessa peça. É uma peça bem interessante porque ela é simples e ao mesmo tempo a gente vai ver bastante técnica. Nós vamos precisar um pedaço de linha de outra cor, de cor contrastante de preferência, para a gente fazer uma montagem provisória. A nossa linha do trabalho, que está aqui, e um par de agulhas de tricô. Eu vou pegar a linha auxiliar e vou montar 3 pontos na minha agulha de tricô. Montados esses 3 pontos, eu vou pegar a linha do trabalho e vou tecer em meia estes 3 pontos. Para a gente fazer o I-cord, a gente vai trabalhar sempre sobre esses 3 pontos. Então, em primeiro lugar, eu tenho que devolvê-los para minha agulha da esquerda. Com o fio no último ponto, eu vou tecer novamente em meia esses 3 pontos. Vou devolver novamente, nós vamos fazer isso 7 vezes. Novamente para a agulha da esquerda, o fio fica lá no último ponto e nós vamos tecer em meia de novo. Essa é a terceira vez que eu estou tecendo esses 3 pontos. Vamos à quarta vez. Devolvo novamente. Fio lá no último ponto. Quarta carreira. Vamos fazer a quinta, a sexta e a sétima, do mesmo jeito. Quinta, a sexta, e a sétima carreira. Nós ficamos com um cordão que não tem emenda nenhuma, vocês podem ver. Esse vai ser o início do nosso trabalho. Se eu pegar a peça pronta, pelo avesso vocês enxergam bem que o cordão está passando aqui. Vou devolver novamente os pontos para a agulha da esquerda. Vou começar a oitava carreira. Nessa oitava carreira eu vou tecer os 3 primeiros pontos, que são os pontos do I-cord. Formou-se aqui na lateral uma fileira de correntinhas. Nessa fileira de correntinhas a gente vai levantar 5 pontos. Ó, deixa eu segurar bem para vocês. 1, 2, 3, 4 e 5. Cada ponto desse a gente vai tecer. Então, eu vou levantar o primeiro ponto e vou tecer. O segundo ponto e vou tecer. Terceiro.
quarto e quinto ponto. Ao longo desse cordãozinho, então, nós levantamos os 5 pontos que vão fazer a parte de baixo do nosso trabalho. Agora, nós vamos pegar estes 3 pontos, 1, 2, 3, que estão com o fio auxiliar, e vamos levantar e colocar eles na nossa agulha. Então, ó, 1, 2, e o terceiro, que ele é bem chato de pegar, ele tá aqui, ó. 3. Eu coloquei na agulha, simplesmente coloquei na agulha, certo? O fio do trabalho ficou aqui, ó, antes desses 3 pontos. Virar o trabalho e vou desmanchar essa primeira montagem de pontos, porque ela não vai mais ser necessária. Então, eu fiquei agora na agulha com os 3 primeiros pontos, que eram os do I-cord. 5 pontos centrais, que são os pontos que nós vamos trabalhar. E os 3 últimos pontos que nós também vamos trabalhar em I-cord. Então, eu vou virar o trabalho e agora eu estou no avesso do trabalho. O meu fio, ele tá antes dos 3 primeiros pontos, ó, aqui. E eu vou trabalhar esses pontos no avesso do trabalho em tricô. Então, um ponto, 2. Então, eu fiz os 3 pontos em tricô, que são os 3 primeiros pontos do I-cord. Vou fazer um ponto meia, mais 3 pontos em tricô. Um ponto meia. Traz o fio para frente do trabalho, como se você fosse fazer ponto tricô. E vai tirar os 3 últimos pontos sem fazer em tricô. Vamos virar o trabalho. Vou fazer 3 pontos em meia, que são os 3 pontos do I-cord. Um ponto tricô. Um ponto meia e vou fazer o aumento. Então, vamos lá. Um aumento à direita. Eu vou pegar este fio flutuante que está entre os 2 pontos que já estão trabalhados, de trás para frente, e vou tecer pela perna da frente, para ele ficar torcido e não fazer um buraco. Um ponto meia. Um aumento à esquerda. Vou flutuante que está entre os 2 pontos que já estão tecidos, de frente para trás, e vou tecer pela perna de trás. Mais um ponto meia, um ponto tricô, passo o fio para trás do trabalho e pego os 3 últimos pontos sem fazer em meia. Viramos o trabalho. Agora, essas 3 próximas carreiras vão acompanhar o ponto simplesmente sem aumento. Então, são 3 tricô. Um meia. 5 tricô. Um meia. Passo o fio para frente e pego os 3 últimos pontos sem fazer. Viramos. 3 meias. Um tricô. 5 meias.
um tricô, passo o fio para trás e pego os 3 últimos pontos sem fazer. Próxima carreira, 3 tricô, um meia, 5 tricô, meia, passo o fio para frente e pego os 3 últimos pontos sem fazer. Próxima carreira é carreira de aumentos. 3 meias, um tricô, 2 meias, um aumento à direita. Pego o fio flutuante que está entre os 2 pontos que já foram tecidos, de trás para frente e teço esse ponto pela perna da frente. Um meia, um aumento à esquerda. Pego o fiozinho flutuante que está entre os 2 pontos já tecidos, de frente para trás. Teço ele pela perna de trás, mais 2 meias, um tricô e os 3 últimos pontos sem fazer. As próximas 3 carreiras, simplesmente acompanhando o ponto. 3 tricô, um meia, 7 tricôs, um meia e os 3 últimos pontos sem fazer. Próxima, 3 meias, um tricô, 7 meias, um tricô e os 3 últimos sem fazer. Próxima carreira, 3 tricô, meia, 7 tricô, um meia e os 3 últimos pontos sem fazer. Próxima carreira, carreira de aumentos. 3 meias, um tricô, 3 meias, um aumento à direita. Pego o fiozinho flutuante que está entre os 2 pontos, de trás para frente, teço pela perna da frente. Um meia, um aumento à esquerda. Pego o fiozinho flutuante que está entre os 2 pontos, de frente para trás e teço pela perna de trás. Mais 3 meias, um tricô e 3 últimos pontos sem fazer. Próximas 3 carreiras, simplesmente acompanhando o ponto. 3 tricôs, um meia, 9 tricôs, um meia e os 3 últimos pontos sem fazer. Próxima carreira, 3 meias, um tricô, 9 meias, um tricô e os 3 últimos pontos sem fazer. Próxima carreira, 3 tricôs, um meia, 9 tricôs, um meia e os 3 últimos pontos sem fazer. Próxima carreira, carreira de aumentos. 3 meias, um tricô,
4 meias, um aumento à direita. Pego o fio flutuante que está entre os dois pontos, de trás para frente, e teço pela perna da frente. 1 meia, um aumento à esquerda. Pego o fio flutuante que está entre os dois pontos, de frente para trás, e teço pela perna de trás. 4 meias, um tricô e os 3 últimos pontos sem fazer. Próximas 3 carreiras, só acompanhando o ponto. 3 tricôs. Meia, 11 tricôs, 1 meia, 3 últimos pontos sem fazer. Próxima, 3 meias, um tricô, 11 meias, um tricô, 3 últimos pontos sem fazer. Três tricô, um meia, 11 tricô, um meia e os 3 últimos pontos sem fazer. E agora vamos à nossa última carreira de aumentos. 3 meias, um tricô, 5 meias, um aumento à direita. Pego o fiozinho lá, flutuante, de trás para frente, teço pela perna da frente. 1 meia, um aumento à esquerda, pego o fiozinho flutuante, de frente para trás e teço pela perna de trás. 5 meias, um tricô e os 3 últimos sem fazer. Próxima carreira, só acompanhar o ponto. Três tricô, um meia, 13 tricô, um meia, os 3 últimos pontos sem fazer. Você vai ter que ter aqui na agulha, nesse momento, 21 pontos. 4 nesta borda, 4 nesta borda e 13 pontos centrais. Nós vamos trabalhar o ponto fantasia nos 13 pontos centrais. As duas bordas vão ser sempre iguais, como nós já fizemos até agora. Na carreira direita, você faz os 3 primeiros pontos em meia, o quarto em tricô, o quarto ponto antes do final em tricô e os 3 últimos sem fazer. Na carreira avessa, você faz os 3 primeiros pontos em tricô, o quarto em meia, o quarto de trás para frente em meia e os 3 últimos sem fazer. Isso não vai mudar nunca. A primeira carreira do ponto fantasia. O meu fio, eu tenho os 3 primeiros pontos e o meu fio está sempre atrás do terceiro ponto. 3 meias, um tricô. Na primeira carreira do ponto fantasia, são todos os pontos em meia. Então, são 13 meias. 13 meias. Um tricô, passa o fio para trás do trabalho e tira os 3 pontos sem fazer. Viramos o trabalho. Todas as carreiras do avesso do ponto fantasia
são em tricô. Segunda carreira do ponto fantasia. As bordas continuam do mesmo jeito. 3 tricôs. Um meia. 13 pontos tricô. Um meia. Passa o fio para frente do trabalho e tira os 3 pontos sem fazer. Primeiro vamos fazer a borda. A borda são 3 meias, um ponto tricô. Agora o ponto fantasia diz o seguinte: 3 meias. 1, 2, 3. Uma laçada. Vou passar o fio que está aqui atrás do trabalho para frente do trabalho. Um mate simples. Mate simples, eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer, passar para a agulha direita, vou tecer em meia o segundo ponto, vou pegar aquele primeiro ponto que eu passei sem fazer, vou passar por cima do ponto e derrubar da agulha. 3 meias. 2 juntos em meia. Eu vou pegar os 2 próximos pontos juntos na agulha e vou tecer em meia. Uma laçada, passo o fio para frente do trabalho. 3 meias. 1, 2, 3. E a borda? Um tricô, passo o fio para lá, para trás do trabalho sem fazer e tiro os 3 pontos da agulha. Carreira avessa, toda em tricô. Um meia, né? Esse aqui é a borda. 13 pontos tricô. E novamente a borda. Um meia, passo o fio para frente do trabalho e tiro os 3 pontos sem fazer. Próxima carreira, que é a carreira número 5 do ponto fantasia. 3 meias. Um tricô. Essa é a borda. Ponto fantasia. 4 meias. 1, 2, 3, 4. Uma laçada, passo o fio para frente do trabalho. Um mate simples, tiro o primeiro ponto sem fazer, teço o segundo em meia, pego o primeiro, passo por cima do segundo e derrubo da agulha. Um meia, 2 juntos em meia, uma laçada, 4 meias. E a borda, um tricô, passo o fio para trás do trabalho, 3 pontos sem fazer. Carreira avessa, toda em tricô. Então, vamos fazer a borda. Um meia, esse aqui é a borda, 13 tricôs. E a borda novamente, um meia, passo o fio para frente do trabalho, tiro os 3 últimos pontos sem fazer. Próxima carreira é a 7ª carreira do ponto fantasia, ela é inteira em meia. A borda, 3 meias, um tricô, 13 pontos meia. E a borda novamente, um tricô, passo o fio para trás do trabalho e tiro os 3 pontos sem fazer. Carreira avessa, toda em tricô. A borda, 3 tricôs, um meia, 13 tricô e a borda, um meia, passo o fio para frente do trabalho e tiro os 3 últimos pontos sem fazer. 9ª carreira do ponto fantasia, a borda,
3 meias, um tricô. Agora são 4 meias, 2 juntos em meia, 2 pontos juntos em meia, uma laçada, um ponto meia, uma laçada e um mate simples. Tira o primeiro sem fazer, faz o segundo, passa o primeiro sobre o segundo. 4 meias, um tricô, passa o fio para trás do trabalho e 3 pontos sem fazer.